Vocês, agora, pessoal, como eu falei para vocês, né, o meu chat não fica visível para mim, tá? Então, vocês precisam se comunicar comigo por meio do áudio, tá? Então, se alguém tiver uma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, abra o microfone, pergunte e fale, tá bom? Eu queria saber se vocês estão vendo a minha tela. Não, Pro. Não estão? Então, peraí. Estão vendo agora? Agora sim. Tá bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Bem, é... agora foi. Bom, gente, então, assim, eu vou inicialmente falar para vocês quais foram as influências anteriores ao funcionalismo. E a influência fundamental que precede o funcionalismo são as ideias darwinistas, tá bom? Do Charles Darwin, que escreveu o livro chamado Origem das Espécies, tá bom? O nome completo do trabalho dele era A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural ou Preservação das Raças Favorecidas na Luta pela Vida, né? E esse livro, essa obra, ela é considerada a base da biologia evolutiva. E foi publicado, esse livro foi publicado em novembro de 1859. Então, vejam que nós estamos falando da segunda metade do século XIX. Lembram-se que vai se formando, e isso que é importante, tá, pessoal? A gente entender um pouco o que está acontecendo no mundo. É importante que a gente entenda, na perspectiva histórica, quais são os fatos que estão acontecendo no mundo, né? De tal maneira que nós consigamos identificar as ideias que fundamentam determinadas teorias. Tá bom? Então, vejam, aqui, em 1859, nós estávamos no auge do movimento capitalista. Não podemos perder isso de vista. Então, estávamos, né, num movimento social que a sociedade ela estava muito voltada para todas as transformações ocorridas nos processos produtivos. E o Charles Darwin, ele apresenta o seu trabalho em 1859, né? E é um dos grandes marcos, na ciência, as ideias que o Charles Darwin faz, porque ele tira, né, a partir da obra A Origem das Espécies, o Charles Darwin ele tira aquela ideia de que o ser humano ele é o centro do universo, tá? Ele se contrapõe a essa ideia. Ele introduz a teoria científica de que as formas de vida, incluindo o ser humano, elas evoluem ao longo das gerações, por meio de um processo de seleção natural. Entendam, pessoal, por meio de uma seleção natural. Ou seja, aquele que tem mais capacidade é que vai se manter, é que vai sobreviver e gerar os seus herdeiros. Esse livro, ele apresenta as evidências de que a diversificação das formas de vida, inclusive do ser humano, resulta de uma ascendência comum que evoluiu por meio de um padrão ramificado. Eu gostaria de sugerir um filme para vocês, tá? E depois eu vou colocar no link do Moodle esse filme, tá bom? Ele se chama a Árvore da Vida.
muito interessante, né? Porque trata exatamente desse padrão ramificado. É muito, muito interessante, né? O filme, porque ele retrata de maneira bastante. Tem uma fotografia linda, né? É um filme fantástico, é um documentário, na verdade, né? Fantástico, né? E ele trata de uma maneira bastante clara essas ideias da teoria da evolução, né? Da origem das espécies, tá bom? Eu vou postar lá para vocês esse link para vocês poderem ver o vídeo, né? Posteriormente, tá bom? E aí vai ficar bastante clara essa ideia do Darwin. E mas por que eu estou falando isso? Porque as ideias do Darwin, elas mexeram tanto com o mundo científico que elas abalaram várias áreas do conhecimento. E uma dessas áreas que foi impactada pelas ideias do Darwin foi a psicologia, tá bom? E aí eu vou falar para vocês de um teórico tenebroso, tá? É um teórico tenebroso, né? Porque as ideias dele, né? Contribuiu para a fundamentação do nazismo, tá bom? E olha só, gente, eu estou falando do Francis Galton, né? Que era primo do Darwin, tá? Ele era primo do Darwin. Então, sei lá, né? Acho que o Galton chegou, viu lá o primo dele, que ficou famoso, falou, puxa vida, né? Sabe aquela invejinha que tem, né? Às vezes dos primos da família. Pô, o cara ganhou um nome, né? Pô, porque e ele era muito rico, o Galton, né? Ele era filho de uma família de banqueiros. O cara tinha muita grana, né? E ele falou, pô, o Darwin, né? Olha a cara do Darwin, né, gente? Né? Tá certo? Olha só, né? Pô, esse cara aí, famoso, e eu cheio da grana, não tenho nada. Então, acho que foi isso que motivou, né? Tá certo? As ideias dele, porque as ideias deles realmente são ideias tenebrosas, tá? São ideias horrorosas que ele lançou. E que, olha só, e o pior de tudo, que as ideias do Francis Galton acabaram fundamentando os testes de inteligência. Isso que dói, né? Isso que dói. Mas nós temos que fazer essa crítica aos primórdios da psicologia, tá? Isso é bastante complicado, tenebroso, mas temos que saber. Então, sempre que vocês virem esse nome Francis Galton, entendam, né, que embora as ideias dele tenham embasado a teoria dos testes de inteligência, porque o objetivo dele era esse, né? Qual que era desse autor, né? Tentar identificar gênios, porque ele assim, né? Ele na esteira do primo dele, do Darwin, né? Ele pensou o seguinte: bom, se então existe uma seleção natural, por que a gente não pode fazer uma seleção artificial? Por que a gente não pode pegar os gênios, o pessoal que é muito inteligente e junta, casa essas pessoas, e aí eles vão ter filhos inteligentes, né? E a gente pode ter uma raça de pessoas inteligentes, né? Ele criou, né, o movimento que depois ficou conhecido como eugenia, que seria o quê? Seria a produção de gênios, né? Gênios, tá? Então, veja, uma ideia bastante complicadinha, tá? Mas eu vou falar um pouco mais de detalhe dele. Então, baseado, né, na obra do Darwin, tá? Ele criou o conceito de eugenia, que seria a produção de seres humanos mais inteligentes por meio de uma seleção. Igual se faz com cachorro, né? Cachorro você faz isso, tá certo? Cachorro o que você faz? Você seleciona as raças, né? E você vai criando o poodle, você vai criando o pastor alemão, você vai criando, sei lá, né? O Rottweiler. E aí o Galton teve essa ideia, por que eu não posso separar espécies de ser humano, né, e juntar essas pessoas, como a gente faz com um cachorro, um cavalo, cachorro, né, gato, sei lá, né, para criar pessoas melhores. Olha a ideia do cara, né? Pessoas melhores, né? E os demais, esse povo vai ser mais inteligente, esse povo e aí os outros vão sendo eliminados, né? Por conta do quê? De uma seleção, né? No caso, uma seleção artificial. Percebem, né? Então, essa ideia da eugenia, ela foi absorvida por vários
indivíduos, né? Inclusive o próprio Führer, né? Lá da Alemanha, tá bom? Ele escreveu um livro, né? Chamado Gênio Hereditário, né? E nesse livro ele afirmava, né? Ele tinha uma hipótese e afirmava que um homem inteligente teria filhos inteligentes, né? Um indivíduo inteligente, ele certamente dentro da ideia do Galton, ele teria filhos inteligentes, né? E ele concluiu que existiria uma capacidade de inteligência geral, que ele chamou de fator G, que seria constituído por outros fatores específicos, né? Que seriam os fatores S. Então, claro, depois, mais para frente, isso foi contestado. Mas ele, gente, lembra que eu falei? Ele tinha muito dinheiro, né? Então, ele montava laboratórios. Os laboratórios dele eram galpões enormes. Porque qual que era a ideia do cara, né? Ele pensava o seguinte: bom, se a inteligência ela é o resultado dos estímulos que o indivíduo recebe do meio, né? E por conta desses estímulos que esse indivíduo recebe do meio, ele vai criando a sua capacidade de entender o mundo e tudo mais. Então, em termos de percepção, atenção, enfim, né? É a capacidade que o indivíduo tem de captar os estímulos do meio, né? Então, quanto mais estímulos esse camarada conseguir captar, mais inteligente ele vai ser. E aí que tá, pessoal. Por quê? Porque ele começou a pensar o seguinte: bom, então, se o indivíduo, por exemplo, tiver algum tipo de deficiência, ele vai ser menos inteligente do que os demais. Então, se você tem uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não escuta, uma pessoa que não anda, ele vai ser menos inteligente. Então, a pessoa que de segunda categoria, né? O grande ser humano de uma sociedade específica que ele estava querendo criar, né, que ele imaginava, seria um cara que fosse forte, porque e aí é que tá. Como que eram os testes? Que ele foi criando toda uma condição de testar isso, né? Então, vocês entenderam? Assim, então, na medida que a pessoa, quanto mais ela tiver capacidade de lidar com os estímulos, mais inteligente ela é. Então, nesse laboratório que ele fazia, para fazer a testagem das pessoas, né, ele media a força física, porque ele entendia que quanto mais forte o indivíduo, mais ele seria inteligente, mais preparado ele estaria, tá? Tendo em vista as ideias do primo dele, né? De que quanto mais capacitado o indivíduo tivesse, melhor ele teria condições de lidar com os problemas, as adversidades da vida. E aí ele poderia, né? Então, vocês entenderam? Então, nesse sentido, o cara que tivesse mais força, então, no laboratório dele, tinha os negócios do pessoal que ficava puxando ferro, sabe, né? Igual esse negócio de academia, né? A academia é uma coisa horrorosa, né? Você vai nas academias aí de ginástica, aí o pessoal lá tudo gemendo, né? O pessoal sofre, né? Por isso que o pessoal põe música, vocês sabiam que é por isso? Por isso que põe música, porque se você deixar o som da academia, é o som de uma masmorra, né? O pessoal sendo torturado, porque o pessoal fica gemendo, né? Fica, né? Então você não pode escutar isso, senão você desiste. Então o pessoal põe música que é para você não escutar o colega do seu lado gemendo, né? Porque daí desestimula, tá certo? Mas então, enfim. E aí tinha isso, né? Que o pessoal puxava, coisa e tal. Então, quanto mais peso o cara puxava, mais forte ele era, mais adaptado ele estaria, né? Para poder compor uma sociedade do futuro que ele imaginava, né? Tinha até teste de sopro. Ele testava a capacidade do pulmão do camarada. Então ele mandava soprar para ver o quanto que a pessoa conseguia soprar. Enfim, era isso, né? Então ele fazia teste de visão, acuidade visual, acuidade auditiva. Então ele testava, então ele tinha essa ideia, tá? Então esses que seriam os fatores S, tá? Os diversos fatores que iam compor, né? A capacidade do indivíduo dele lidar com os problemas e as dificuldades. Ah, e claro, né? Graças a Deus isso foi derrubado, né? Mas vocês entenderam por que essa ideia do Galton acabou subsidiando, né, em partes, as ideias eugenistas do Führer, lá da Alemanha, né, o Hitler, né? Então é isso, tá? Então,
essas ideias do Galton, elas passavam por aí, né? Ele propôs, portanto, o desenvolvimento de testes de inteligência para selecionar homens e mulheres brilhantes, destinados a essa reprodução seletiva. Igual se faz com cachorro, com boi, né? Com cavalo, enfim, era a ideia dele, né? A ideia que ele tinha era passar um pouco por aí, tá certo? Então, essa ideia, e ela foi abraçada por muitas pessoas, né? Então, ele foi o primeiro a aplicar métodos estatísticos para o estudo das diferenças e heranças humanas de inteligência, né? E ele introduz a utilização de questionários, pesquisas, etc., para coletar dados sobre as comunidades humanas, né? Tá? Então, ele queria saber, né, a questão dos diversos tipos de cultura, o quanto que isso estava relacionado a essa possibilidade de indivíduo ser mais ou menos inteligente. Então, era isso que acontecia, tá? Então, ou seja, em suma, o que ele pretendia? Ele pretendia selecionar pessoas inteligentes, cruzar, como você faz com qualquer tipo de animal, né? E gerar filhos inteligentes, que daí ele imaginava que você teria uma sociedade melhor, tá bom? Ele funda, né, a psicometria, e isso que dói na gente, né? Porque a psicometria foi uma das primeiras atividades no Brasil do psicólogo. Antes de termos a profissão de psicólogo, antes da psicologia ser é, fundada como prática profissional no Brasil, os profissionais que trabalhavam com questões de inteligência e tudo mais, eles eram os psicometristas, tá? Que eram aqueles que mediam as faculdades mentais, né, dos indivíduos e a psicologia diferencial, ou seja, aquilo que fazia uma pessoa ser diferente da outra. Ele também teve uma grande importância na criação de métodos estatísticos, e eu queria dizer uma coisa aqui para vocês, pessoal. Eu já disse a vocês que eu sou um professor antigo, né? Já disse isso para vocês, né? Porque o professor moderno, ele não dá conselhos, né? Mas como eu sou um professor antigo, eu ainda dou conselhos. Eu vou dar um conselho para vocês. Não vou dar muitos conselhos no transcorrer do curso de vocês, não, mas esse é um deles, tá? Preste atenção. Vocês devem estudar o máximo que vocês puderem de estatística. Estudem estatística. Por quê, gente? Porque a estatística, ela é uma área do conhecimento, não é ciência exata, tá? Muitos dizem que estatística não é ciência exata. Estatística, gente, se fosse ciência exata, você não tinha nível de erro, né? Como que a estatística ela já considera erro, né? Você tem um nível de erro da ordem de tal. Se ela já considera que existe erro, bom, então não é exata, né? Como é que uma ciência exata vai considerar? Ela se utiliza, obviamente, de cálculos matemáticos, mas não significa que ela seja uma ciência exata. Aliás, eu vou sugerir a vocês um livro. Nós temos na nossa biblioteca, né? Esse livro, ele é um livro de estatística que não usa matemática. O nome do livro é o nome do livro é Estatística sem Matemática para Psicólogos. Olha só, gente, que coisa interessante. É um livro dessa idade, é grandão, que vai falar de todos os conceitos de estatística sem usar matemática, né? Por quê, gente? Porque matemática, ela é uma ciência que contribui para a estatística, mas a estatística não é uma ciência exata. E mais, hein? A estatística, ela nasce em conjunto com a própria psicologia. No meu doutorado, eu tive um orientador, o nome dele é Odair Sass, que ele tinha um grupo de estudo que mostrava exatamente essa relação da psicologia com a estatística, tá? Quem tiver interesse, procure lá. Ele é professor da PUC de São Paulo, né? Então, ele tem um núcleo de pesquisa
exatamente que trata dessa questão da relação entre psicologia e estatística. Ele era psicólogo e ele era também estatístico. Ele manjava muito de estatística, né? Aliás, ele dizia sempre assim, olha, esses pesquisadores da área da psicologia que desprezam a estatística é porque não estudaram estatística, porque não sabem fazer estatística. Né? Porque tem o pessoal, né, que fala que esse negócio de estatística é isso, aquilo. Não entrem nessa, tá, pessoal? Estudem. A disciplina de estatística, ela não é perfumaria na psicologia, ela é fundamental. Os testes de psicologia, eles são todos, os testes estão baseados, estão fundamentados em estatística. Então, vocês precisam conhecer, precisam entender estatística. Então, esse, talvez, seja um dos grandes conselhos que eu dou para vocês, tá? Estudem, sim. Não levem a estatística como uma perfumaria, tá? Estudem, entendam, não fiquem simplesmente vinculados aos testes sem saber como que se calcula, você tem que saber, tá? Então, esse é o conselho que eu passo para vocês, tá? Então, o Galton, O professor, Oi, desculpa, pode falar. fala de novo o livro, o nome do livro, por gentileza. Falo sim. Depois eu posso colocar lá no Moodle para vocês, tá bom? Eu vou pôr lá para vocês a referência bibliográfica dele. É muito legal vocês lerem esse livro, que é muito interessante. Ele se chama Estatística sem Matemática para Psicólogos. Mas depois eu coloco lá direitinho, bonitinho, tá? O nome do livro, o nome do autor, a editora, para vocês poderem acessar. Tá? É um livro bastante interessante e faz todo sentido vocês leiam, né? Leiam o livro. Sabe que psicologia é um curso que requer muita leitura. Coloque esse livro como um dos das obras para vocês lerem, conhecer, vocês vão ver quando vocês vão se diferenciar, né? O psicólogo conhece estatística, ele se diferencia. Tá? É muito importante isso, né? Até quando vocês forem discutir conceito de normal, porque tem gente que fala que o normal não existe. Pô, como não existe? Tem a curva normal, a estatística mostra, né? Você sabe aquela curva normal? Como não tem normal? Lógico que tem normal, né? Mas que o professor Odair Sass falava, a pessoa que se recusa a fazer essas discussões é porque não conhece estatística, tem preguiça de conhecer estatística, ele dizia isso, né? A pessoa tem preguiça de estudar estatística, então fala que estatística é um conhecimento duro, é um conhecimento que não tem nada a ver, eu vim fazer psicologia, não vou estudar estatística, é tudo besteira, tá? Então, estudem sim. Fico muito satisfeito que você tenha interesse pelo livro, tá? E vou colocar lá depois para vocês no Moodle, tá? Ok? A referência é tudo bonitinho, tá bom? Então, é isso, tá? Então, o Francis Galton, muito embora tenha essa passagem bastante tenebrosa, né? Ele deu origem ao conceito dos testes mentais, tá? De inteligência, né? E estudou a diversidade e o tempo necessário para a produção de associação de ideias. Lembra que eu falei para vocês que a psicologia ela tem ela estuda essa relação entre as ideias, né? De que maneira que uma ideia ela vai se associando a outra para criar um pensamento, tá? Então lembra que eu falei, ó, tem uma caneca, a caneca tem café, tá certo? Olha, caneca, café e tem são três ideias, vocês entenderam? Caneca é uma ideia, tem é outra ideia, e café, então, são três ideias associadas que vai me dar um pensamento. Ah, então, isso seria a associação de ideias. Né? Então, ele vai estudar, eu estou falando uma associação de ideia bem simples, né, para vocês entenderem, mas existe né, uma diversidade muito grande né, dessas associações de ideias que vão formar, no final das contas, né, o nosso pensamento, tá? A nossa própria capacidade de conhecer o mundo, a vida e tudo mais. Tá bom? Os testes mentais, que são testes mentais, né? São testes de habilidade motora e capacidade sensorial. Então, ele testava exatamente essa capacidade sensorial que as pessoas tinham, né? De sentir cheiro, de sentir gosto. Ele testava tudo isso, gente. A capacidade do indivíduo de sentir cheiro, sentir gosto, a capacidade da pessoa escutar, da pessoa enxergar, né? Eu ia ser considerado uma pessoa burra, porque eu já não enxergo direito, eu estou ficando meio surdo, né? Então, eu ia ser um cara muito, muito burro, né?
a minha compleição física, né, e a minha aversão por academia já iriam me fazer não conseguir puxar muito ferro, né? A aversão que eu tenho por escutar as pessoas na academia gemendo, né, também me fazem, né, ficar afastado de exercícios físicos. Você é uma pessoa burra, né? Eu sei lá, Newton, você é burro, né? Você não vai ser chamado para compor essa sociedade nunca, né? Então, paciência, né? Mas era isso que se fazia, né? Então, se testava essa capacidade sensorial, né? Os testes de inteligência, né? E para ver a habilidade mental e tudo. Então, era isso que se buscava, né, com a eugenia, tá certo? Eu seria uma pessoa que estaria completamente à parte desse novo mundo, né? Tá certo? O Galton, ele acreditava que a inteligência, ela podia ser medida com base na capacidade sensorial individual, e quanto mais inteligente, mais alto seria o funcionamento, tá? Desse indivíduo, ok? Ele trabalhou em dois problemas relacionados à área de associação: a diversidade de associação de ideias, né, a capacidade que ele tem, o indivíduo tem de associar as ideias, com o tempo de reação, né, ou seja, o tempo que é necessário para a produção de uma associação. Caneca tem café, quanto tempo que eu demoro para associar essa ideia, né? E aí, nós vamos ter uma outra figura, né, que vai contribuir para o estudo das medições de inteligência, tá? Que foi o Charles Spearman, né? Esse autor, pessoal, para vocês terem uma ideia da relação entre psicologia e estatística, o Spearman, ele era psicólogo, tá? E ele se utilizou de estatística para poder contribuir no estudo e na criação de testes de inteligência. Só que olha só como é a ironia do destino. Ele era psicólogo, ele queria ser reconhecido como um grande psicólogo. Só que, por ironia do destino, poucos na psicologia ouvem o nome do Charles Spearman. O contrário do que acontece na estatística. Ele é extremamente reconhecido na área da estatística, tanto que existe um conceito denominado Spearman, né? Existe um conceito na estatística que é o índice de Spearman, tá? Se eu não me engano, é esse o conceito, não me lembro agora, não. Mas existe, né, um elemento na estatística que leva o nome dele, então ele foi muito bem reconhecido na área da estatística, tá? E não na psicologia, tá? Mas ele deu uma grande contribuição para a psicologia também, tá? Então, se lembrem sempre desse nome, né? Charles Spearman, tá? Ele teve uma influência muito grande de Galton, né? Então, Galton, quando ele apresentou as ideias dele, ele acabou, né, sendo bastante reconhecido, tá? Então, ele alcançou um reconhecimento muito grande na área de estatística, tá? Só que ele não conseguiu, né, obter o mesmo reconhecimento na área da psicologia. E ele começou investigando o processo da percepção visual, né? Então, ele tinha interesse, né? Como ele era bastante influenciado pelo Galton, ele começa a estudar a percepção visual na constituição da inteligência, só que daí ele se volta para estudar a inteligência, de maneira geral, como um objeto de maior interesse para ele, né? E aí ele vai aplicar os métodos estatísticos, tá? E vai concluir que as pessoas, a conclusão que ele teve, né? Que as pessoas que têm uma pontuação elevada num determinado tipo de teste, em geral, ele vai ter também uma pontuação em outros testes, tá? Então, quer dizer, ele fazia uma relação direta. Então, você tem vários testes de inteligência. Então, o que ele entendeu? Que se você tivesse uma pontuação alta num determinado teste, isso seria uma marca, né? Você teria essa pontuação, ela seria relativa também, de maneira aumentada, né? Em outros testes que você fizesse também, tá?
Desculpa, pessoal, deixei meu telefone ligado aqui, vou desligar. Professor, posso só fazer uma pergunta rapidinho? Pode, claro. Esses slides o senhor vai disponibilizar depois, que eu perdi algumas coisinhas, não consegui anotar aqui. Posso sim. E de qualquer maneira, a aula está gravada também, tá? Mas eu posso disponibilizar sim, tá? Tá Depois eu bom, coloco lá para vocês, tá? obrigada. Nada, né? Bom, então, o Spearman, né, ele concluiu, né, que existia uma capacidade de inteligência geral, né, tá? Então, ele vai corroborar com aquelas ideias, né, de inteligência geral, existe um fator G, então, que vai dar aquela noção do cara o inteligente, tá? Então, e essa ideia do inteligente geral, ela habita a consciência coletiva. As pessoas pensam exatamente isso, que não tem aquele cara que fala, não, aquele cara é inteligente. Na verdade, a própria ideia de inteligência, vocês vão estudar isso um pouco mais à frente, né? A própria ideia de inteligência foi modificada, né? Hoje você pega o dicionário da APA, né, que é a Associação de Psicologia Americana, você tem lá 3 páginas, né, cheia de definições diferentes de inteligência. Tem uma série de formas de inteligência, um monte, né? Mas nessa época não, nessa época se entendia, né, que a pessoa era o inteligente, tá? Então, hoje em dia você tem inteligência espacial, inteligência artística, tem até inteligência de rua, né? Que é uma pesquisa que foi feita, inclusive, com crianças aqui no Brasil, que mostram, eles vão dar essa ideia de inteligência de rua, que é uma inteligência muito específica, própria da pessoa que acaba tendo essa experiência de viver nas ruas, que ela vai criando uma forma de inteligência que é diferente de outras maneiras de ser inteligente. Então, quer dizer, existem várias formas de ser inteligente, né? Então, mas nessa época não, nessa época entendia que você tinha uma pessoa inteligente e outra não. É isso que embasava o desejo do Galton, né? De criar uma sociedade de gênios, né? Que seria a eugenia. Tá bom? Então, esses são os primórdios aí do funcionalismo, tá? Então, entenderam, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tudo bem? Esse, então, seria os primórdios, né? Não entramos no funcionalismo ainda, tá? Eu vou apresentar para vocês agora o funcionalismo propriamente dito. Eu quis mostrar para vocês de onde que veio surgindo as ideias que deram base para o funcionalismo, porque enquanto tudo isso estava acontecendo, o Titchener estava lá, né? Desenvolvendo suas pesquisas e tudo mais. Aí, depois que surge esse outro movimento, que é o funcionalismo, tá? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Posso continuar? Muito bem, pessoal. Aí agora vamos falar especificamente do funcionalismo, né? O que seria essa nova ordem, né? O que seria esse novo movimento que estava surgindo e que faria frente ao estruturalismo do Titchener, e não só faria frente, como se mostrou um movimento de superação, né? Das ideias do Titchener, tá? Vamos começar com um autor também complicado, sabe, gente? É o Spencer, né? É uma pessoa meio complicada, né? Porque ele criou um conceito, né? Bastante perigoso, que era o conceito do darwinismo social, né? Muito complicado isso, né? O que seria esse darwinismo social? Seria você aplicar de maneira direta a teoria da evolução da natureza na sociedade, tá? Então, é mais ou menos aquela ideia que é muito difundida, de quem não tem competência não se estabelece. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Quem não tem competência não se estabelece. Os fracos vão cair, né? Lembra que eu chamei a atenção de vocês para o fato de que quando Darwin ele traz essa questão quando ele publica, né, a evolução das espécies, da segunda metade do século XIX, é um momento em que o capitalismo ele está crescendo e o capitalismo ele tem como uma base de sustentação a ideia da competitividade,
né? A ideia de um vencer o outro, a ideia da concorrência, e foi exatamente nesse momento, né, que a psicologia sendo transformada. E nos Estados Unidos, tá? Então, você vai gerando todo... Os Estados Unidos é o país, não foi o gerador, não foi o precursor do capitalismo, mas foi onde o capitalismo mais deu certo, né? Tendo em vista a própria cultura, a maneira e vários fatores sociais aí que envolvem, né? A questão é que acabou fazendo com que o capitalismo ele tivesse, hoje em dia, o centro do capitalismo é os Estados Unidos, né? A gente sabe disso. Mas já que você tinha já o berço, né? Essa coisa fundada, fundamentada. E olha só que bacana, é muito confortável para a minha consciência saber que aquele pobre que está lá na rua, ele está pobre, ele está morrendo porque ele foi incompetente. Se ele tivesse se esforçado mais, se ele tivesse conseguido acordar mais cedo, trabalhado mais, ele poderia, né, estar numa situação melhor. Como ele não pôde, né, como ele foi preguiçoso, não trabalhou, então ele está lá. Então, olha só como é confortante uma ideia como essa, né? E essa era a ideia que você tinha no darwinismo social, né? Então, quer dizer, se você é fraco, se você é um incompetente, você vai ficando pelo caminho, como acontece com os animais da natureza, tá? Só que a coisa não é assim, tá, gente? Uma coisa é natureza, outra coisa é sociedade. Você não pode equiparar a sociedade à natureza. Inclusive, algo que me deixa bastante preocupado são essas histórias, né? Essas coisinhas que as pessoas contam, né? Você já deve ter ouvido falar historinhas que comparam a sociedade com a natureza, né? E são histórias tolas, né? São histórias assim, pífias, né? Tem uma historinha, é engraçado, né? É uma historinha que conta assim, você já deve ter ouvido falar, né? Antigamente vinha nos e-mails, né? Antigamente, que eu sou antigo, lembra, né? Que vinha nos e-mails, vinha aqueles slides, aquelas com som, umas músicas, né? Do Neil Diamond, né? Vocês não conhecem o Neil Diamond, né? Mas assim, né? Aquelas músicas, aquelas coisas, né? Aquelas coisas sonoras e aquelas imagens bonitas, vinha no e-mail antigamente. Hoje em dia tem um negócio de Instagram, né? Que é coisas mais rápidas, né, não pode demorar muito, mas enfim, né? Mas tinha umas historinhas que vinha, né? Uma das historinhas que eu achava a mais tosca de todas era uma historinha que dizia o seguinte: olha, a floresta estava pegando fogo e os animais todos em debandada fugiam, né? Mas no céu, lá em cima, existia um passarinho que, com seu biquinho, ia até a biquinha, pegava uma gotinha de água, ia até a floresta e jogava lá para apagar o fogo. Aí os outros animais, vendo aquilo, diziam: passarinho, o que você está fazendo? Você não vai conseguir apagar o fogo apenas com uma gotinha do seu biquinho. E aí o passarinho olhava para todos os animais e dizia: eu sei disso, mas estou fazendo a minha parte. Gente, coisa horrível isso, né? Coisa horrível, não tem nada a ver, né? Primeiro que o passarinho não fala, coisa, né? E você acha que o passarinho ia ficar pegando aguinha no biquinho e levando lá? Não, né? Uma coisa só para tolo mesmo, né? Mas isso ganha um impacto, as pessoas falam, então eu tenho que fazer a minha parte, né? Quer dizer, é uma ideia, né? Que nutre aquela certeza de que você não tem que cuidar de pensar numa coisa coletiva, você tem que fazer a sua parte. Então, vai lá e faz a sua parte e pronto, né? Então, você vê o cara que está lá passando fome, faz a sua parte. Vai lá, dá um lanchinho para ele, coisa e tal, você fez a parte. E não é, né, gente? O capitalismo, ele requer uma estrutura que cria pessoas na pobreza, porque é um sistema injusto e ele necessita de uma estrutura injusta para poder se estabelecer, né? Então, ele cria essa coisa da, da concorrência, do mais esperto, quem é mais esperto estabelece, e isso fica meio que oculto, né? Nessas historinhas que eu contei agora para vocês. Aí tem outras aí que também que são horrorosas, né? Eu conto essa porque é uma das mais horrorosas que eu já vi até hoje, né? Mas enfim, né? O Spencer, ele defendia essa ideia do darwinismo social, né? Dos que são mais fortes é que vão acabar se estabelecendo, tá? A visão utópica do Spencer, né, dizia o seguinte:
se o princípio da sobrevivência do mais apto operasse com liberdade, apenas os melhores sobreviveriam, né? Então, se você aplica... Tem muita gente que ainda pensa isso, né? E aí, quando vê o pessoal lá na fila do osso, pegando o osso para fazer uma sopa, né? Acha que é porque o cara não trabalhou, o cara é incompetente, né? Não é apto, né? Mas a ideia do Spencer é essa, né? Se você deixasse de maneira livre, né? Só os melhores iam sobreviver. Daí que bacana, né? Você ter, né? Um mundo melhor, só com os mais aptos, tá? Então, é essa a questão. Tem gente que ainda pensa assim, tá, pessoal? Tem gente que ainda acha que o cara mora na favela, que o cara está morando na rua por uma opção dele, né? Ele quis, mas não trabalha. O cara mora na favela porque ele não quer pagar conta de luz, não quer pagar aluguel, até por isso que ele está lá. Então, tudo sem vergonha, tudo preguiçoso. Tem muita gente que pensa, bom, a primeira-dama, né, disse isso, né? Disse que era um absurdo as pessoas trabalharem com os moradores de rua, porque levando comida para o morador de rua, você faz que nem pombo, né? Você faz que o cara não tenha vontade de trabalhar. Ela disse isso, né? A Bia Dória, ela disse com essas palavras, tá? Por quê? Porque ela pensa exatamente assim, né? As pessoas que estão lá, elas estão porque querem. Então, isso é algo... Então, veja, nós estamos falando do Spencer, mas é algo que fundamenta mesmo, né? A nossa visão de vida ainda, dos anos de mundo ainda, de muitas pessoas hoje, tá? Então, os americanos, como eles são voltados para coisa prática, para coisa funcional, essa ideia acaba pegando, né? Acaba tendo uma repercussão. Né? A cultura estadunidense é uma cultura muito prática, muito útil, muito funcional, busca a funcionalidade das coisas, tá? É uma característica, tá? E os estágios iniciais da psicologia americana vão refletir essa qualidade. Que qualidade? A qualidade da prática, do funcionalismo, da utilidade. Então, por conta disso, né, a teoria evolucionista, ela foi melhor aceita nos Estados Unidos logo de começo, tá? Do que se você for observar em outros lugares, né? O Spencer, ele tinha uma filosofia, que era uma filosofia sintética, tá? Ou seja, a ideia de que o conhecimento e a experiência podem ser aplicados em termos evolutivos, né? Então, é você pensar que o conhecimento e a experiência, elas vão ser utilizadas, né? Para que o indivíduo, ele possa evoluir, tá? Então, essa que seria a filosofia sintética do Spencer, né? Então, na época que foi publicado as ideias do Darwin, né, em 1859, a metáfora mecânica para a vida humana, ela era tão aceita nos cálculos intelectuais, nos círculos intelectuais, né, que isso era uma coisa que era inquestionável. Sabe aquela visão do mundo mecânico que eu já falei para vocês lá, né, dos primórdios? Então, ainda, né, no século XIX, ainda no século XIX, não, no século XIX, ela se tornava a verdade, né? Aquela coisa da mecânica, né? Da coisa que funciona de maneira mecânica. A metáfora da mecânica é algo que se estabeleceu como uma verdade, tá? E aí, né, esse foi o contexto, né, que vai determinar o grande algoz do estruturalismo, né? É o grande algoz, que é o William James, tá? William James, pessoal, logo de cara, né, ele já começa a estudar a psicologia e vai bater no Wundt direto, né? Ele se posiciona de maneira completamente oposta às ideias do Wundt, tá? Ele não concorda de maneira alguma com a consciência sendo constituída a partir dos seus elementos. E é aquela coisa, né? Mexeu com ele, mexeu comigo. Você mexeu com o Wundt, mexeu com o Titchener, né? Porque muito embora o Titchener ele vai para os Estados Unidos, ele bola uma outra escola, ele funda uma outra escola de psicologia, mas a fundação dele tá lá com o Wundt, né? O Wundt é que dá toda a estrutura do pensamento do Titchener. O Titchener nunca negou o Wundt, né? Ele aprimorou, tá?
os estudos do Wundt, mas o William James chega aí com os dois pés no peito e fala, tá tudo errado, né? E é isso mesmo, tá, gente? As brigas, briga de cachorro grande mesmo, né? Eles escreviam textos desqualificando a teoria um do outro, não tinha aquela coisa, né? De falar, não, olha, né? O professor, quando ele vai corrigir um TCC, né, do aluno, né, ele não fala, né, o que ele vê, né, que está acontecendo. Ele fala, olha, seria importante que você se atentasse mais para esse ponto. Por quê? Porque o professor não quer desqualificar o trabalho do aluno, porque o aluno está começando agora, coisa e tal, né? Mas, na briga de cientista, não tem isso, não. Os caras vão lá e detonam, né? Eles fazem coisas, né? E assim mesmo, o mundo científico é assim, tá? Para vocês terem uma ideia, né? Eu sou de uma categoria de estudo, né? Eu sou estudioso da teoria crítica da sociedade, né? E lá a gente trabalha com crítica, então a crítica para a gente é fundamental. Nós entendemos que a crítica é que faz o indivíduo crescer. Para vocês terem uma ideia, quando nós íamos lá para o núcleo, né, na época que eu estava fazendo doutorado, nós produzimos textos e líamos para os colegas. E o colega, ele recebia o texto uma semana antes para procurar os pontos a serem criticados. Então, você ia lá, você lia o seu texto e todo mundo criticava o seu texto, que era uma forma que existia da gente poder crescer, da gente poder e se preparar para esse tipo de embate, porque o embate no mundo da ciência é feroz, tá? Então, aqui você tinha um embate, você pegava os textos do William James brigando com o Titchener, era uma coisa, assim, fantástica, né? O pessoal brigava mesmo, tá? Tanto que o Titchener acabou, depois eu vou falar para vocês, né, acabou dando o nome, porque ele estava tentando desqualificar algumas ideias do William James e falar assim, porque esse pessoal, esses funcionalistas que pensam isso, aí o pessoal, opa, funcionalismo, gostei, e aí acabaram adotando o nome, né? Gostei do funcionalismo, né? Mas, enfim, era isso aí, tá? E qual que era a ideia central do funcionalismo estadunidense, né? A psicologia, nessa visão, ela não deveria ter como meta a descoberta de elementos da experiência, né? Mas, olha só, isso é fundamental, isso é conceitual e é o que torna a visão do funcionalismo oposta à visão do estruturalismo, tá? E que tem a ver, vocês vão entender agora, por que tem a ver, por que eu apresentei as ideias do Galton, ou melhor, do Darwin, depois do Galton, aí do Spearman, do Spencer, porque eu estou preparando vocês para entenderem isso, né? A psicologia, quando ela começa a ser trabalhada nos Estados Unidos, ela ganha uma outra dimensão, ou seja, ela deixa de estudar os elementos da experiência e passa a estudar o quê? A adaptação que os indivíduos têm no seu meio. E por quê, gente? Não se esqueçam do que eu disse a vocês. O mundo, ele estava organizado em torno do capitalismo, o mundo ocidental, ele estava se organizando, né, em torno do capitalismo, e estava vivendo aquela era da competição, a era da adaptação, tá? Então, você tinha que sedimentar cada vez mais a ideia de que você não podia se opor, você tem que se adaptar. Você quer sobreviver, você tem que se adaptar. Você não pode questionar as coisas que acontecem, tá? Então, esse mundo da adaptação essa ideia da adaptação era uma ideia muito bem aceita, tá? Então, a psicologia, então, quando ela surge lá nos Estados Unidos, ela surge com a proposta do quê? De promover a adaptação dos indivíduos ao próprio sistema que já existe. Tá? E o funcionalismo, ele vai descrever em termos científicos, né, essa característica do indivíduo, do ser humano. Ele vai dizer que a consciência, o objetivo da consciência é o quê? Promover essa adaptação do ser humano no meio ambiente, tá? Ou seja, na sociedade. Vocês percebem, né? A ideia subjacente de um darwinismo social. Aqui vocês observam também uma ideia positivista, porque lembra do positivismo?
né, do Augusto Comte. O Augusto Comte dizia exatamente isso, né? Que ele cria a sociologia com a ideia de que a sociedade ela deveria ser algo congênere à natureza. Da mesma maneira que você tem a briga na natureza para poder se adaptar, na sociedade também você tem que se adaptar. Então você não pode mexer. Lembra a ideia da ordem e progresso? Tá tudo junto, tá, pessoal? Ordem e progresso. Porque, aliás, vocês já refletiram sobre o significado dessa frase na bandeira do Brasil? Ordem e progresso? Vocês sabem, né? Que os republicanos deram um golpe, né? No Dom Pedro II, e o Dom Pedro II também não reagiu, porque ele também estava cansado, não estava muito afim de. Ele cansou de ser imperador. Na verdade, o Dom Pedro II era um cara muito culto, ele gostava de ler, gostava de estudar, e essas coisas da monarquia era uma coisa muito chata, então ele não se preocupou muito, não se incomodou muito. Né? Tanto que não teve tanta reação. Mas aí você tinha os republicanos que eram adeptos as ideias do Comte, né? Então, eles eram adeptos ao positivismo, tá? E qual é a grande frase que nós temos, né? Que marca a República do Brasil, né? Ordem e progresso. Sabe que era para estar escrito ordem, amor e progresso, né? Aí o pessoal falou, não, vamos tirar o amor, né? Vamos deixar só ordem. Ordem e progresso. O que significa ordem e progresso, né? Dentro de um movimento que nós estamos vivendo, nessa época, século XIX, a ideia do progresso, né, do capitalismo chegando. Então, para você ter progresso, você tem que ter ordem. Então, você não pode bagunçar a ordem. Então, você tem que ter ordem para ter progresso. Então, você não pode se queixar, você não pode fazer nenhum tipo de reivindicação, você tem que seguir a ordem. Então, siga a ordem que você vai ter progresso, tá? Então, essa é a ideia que vem, né? Então, notem, essa frase que nós temos na bandeira do Brasil, ordem e progresso, ela é positivista, tá? Ela vem lá do movimento positivista, os republicanos que deram o golpe na monarquia brasileira, eles eram todos positivistas, né? Então, quando eles fazem a bandeira, quando eles vêm com essa ideia do positivismo, eles chegam... É interessante, vocês precisam estudar mais história. Às vezes a gente pensa que história é só decorar data, e não é, né? Tem gente que ainda acha que a bandeira do Brasil tem o verde das matas, o amarelo do ouro, o azul do céu, o branco da... Não é nada disso, viu, gente? São as cores da monarquia. É outra coisa. Depois, um outro momento, a gente até pode conversar, tá? Mas pesquisem de onde vêm as cores da bandeira do Brasil. Pesquisem isso, né? Não vou tomar mais tempo na nossa aula para falar isso, mas pesquisem lá, né? É importante a gente saber, né, de onde que a gente está, que a gente fala, para não falar besteira, né? Para não defender uma ideia de ordem e progresso, que é complicadíssima, né? A ideia de ordem e progresso. Mas, enfim, tá? Vamos voltar aqui, né, para o William James. Então, o William James, ele tinha, né, as ideias do funcionalismo, elas vão ficar completamente acomodadas nessa visão de mundo dos Estados Unidos, que era essa visão de ordem e progresso, tá? Ou seja, você tem que ter ordem para ter progresso, tem que se adaptar, né, para poder ficar na boa, né? E a psicologia estadunidense é uma psicologia adaptativa, tá? Diferente da psicologia que nós temos aqui na América Latina. Mas isso também é outra situação que eu voltarei para explicar para vocês numa outra disciplina, tá bom? Bom, o William James, ele dizia o seguinte, né, que a consciência, ela é vital, ela é fundamental para a necessidade dos seres complexos em um ambiente complexo, tá? E ele vai dizer o seguinte, olha, se não fosse pela consciência, né, a evolução humana não teria acontecido. Ele vai dar uma carga muito grande para a questão da consciência. E notem, né, ele não está falando de estrutura da consciência. Tá? Ele está falando do quê? E é isso que vocês precisam entender, né? Que é a grande diferença, né? Então, ele não está falando de estrutura de consciência, ele está falando do quê, pessoal? Ele está falando de função. Qual é a função da consciência? A função da consciência é promover a adaptação do ser humano na sociedade, tal como
né? Existe a adaptação do ser vivo na natureza, existe a adaptação, quem é que promove a adaptação do ser humano na sociedade? É a consciência. Entenderam a razão do nome funcionalismo? Tá? Então, o objeto de estudo da psicologia deveria ser buscado na experiência imediata, com condições, tá? Ela se referia à importância do corpo, principalmente do cérebro, na vida mental. Então, ele voltava a sua atenção muito, né, para essa questão do cérebro, era uma coisa muito fisiologista, tá? Era uma coisa muito voltada para essa questão mais específica do corpo mesmo, né? Ação do cérebro sobre a consciência. A consciência, portanto, dentro da perspectiva do William James, né, ela deve ser analisada no seu ambiente natural, tá? Ou seja, o físico do ser humano. Essa noção biológica da ação do cérebro sobre a consciência é uma das características exclusivas da abordagem da psicologia do William James, né? Então, vejam que ele está se voltando, entenderam? Por que a gente vai buscar lá na ideia do Charles Darwin, né? Porque o Charles Darwin vai falar realmente dessa evolução das espécies, né? Numa perspectiva da biologia, tá? Então, aqui, o William James, ele recupera tudo isso e vai mostrar exatamente, e aí que está, né? Daí, a equiparação, né, da natureza, da sociedade com a natureza, percebem, né? Então, na medida em que eu tenho essa noção, né, da importância biológica da ação do cérebro sobre a consciência, né, então eu vou entender, né, que a biologia é que vai dar a tônica para que a psicologia possa fazer esse estudo, né? E aí, ele dizia que as ideias do Wundt eram ideias... Olha o barraco aí, pessoal, né? Olha só. Ele se rebelava contra a artificialidade e a estreiteza da posição de Wundt. Era assim que ele se referia, né? Ele dizia que as ideias do Wundt eram estreitas, né? As ideias do Wundt eram artificiais. Eu devia ter um pouquinho de inveja, né? Porque o Wundt foi o fundador da psicologia como ciência, né? É o pai da psicologia, o Wundt, então ele ia lá e ficava cutucando, tá? Então, ele acreditava, né, o William James, que as experiências conscientes, né, deveriam ser experiências de maneira geral, né? Então, as experiências conscientes, né, simplesmente experiências conscientes, tá? E não um conjunto de elementos, porque desde Wundt, né, lembra, né, que o Wundt ele começa a estudar, que dá depois a base para o Titchener criar a psicologia estrutural, é a ideia de que a consciência ela se constitui por meio de elementos que são agrupados, estruturados para poder constituir finalmente a própria consciência, né? Então, o William James, ele não aceitava essa ideia, tá? Ele dizia que isso não tinha nada a ver. Então, você tinha que pensar a consciência como experiências conscientes, né? Como se fosse um fluxo. A consciência não em termos estruturais, mas em termos de fluxo, tá? Então, ele dizia o seguinte, né? Que a descoberta de elementos mínimos, aí ele está criticando as ideias do Wundt, tá? Então, ele diz o seguinte, ó, criticando as ideias do Wundt, a descoberta de elementos mínimos da consciência por meio da análise introspectiva, vocês se lembram, né? O método introspectivo do Wundt, do Titchener, né? Então, a descoberta de elementos mínimos da consciência por meio da análise introspectiva não demonstra que eles existam independente de um observador treinado. E aí, uma crítica bastante interessante, né? Porque ele está dizendo o seguinte, lembram que você tinha que ter um observador treinado? Então, lembra que eu falei para vocês que os alunos iam lá para engolir a mangueira de borracha, ficar o dia inteiro aquela mangueira, e ele ia lá, colocava um pouquinho de água quente, um pouquinho de água morna, fria, e o observador que ia dizer o que ele estava sentindo, então ia depender dele, né? Tá? Então, é isso que ele falava. Então, quer dizer, se no método introspectivo eu dependo da capacidade do observador me dizer o que ele está sentindo, quem disse que outro vai sentir a mesma coisa? Então, ele apontava, né, meio que uma lacuna que existia nas ideias do Wundt e, por consequência,
nas ideias do próprio Titchener, né? Aí, pessoal, ele vai atingir o ponto central da abordagem do Wundt, tá? Porque o William James, ele vai dizer que as sensações simples não existem na experiência consciente. E olha só, né? Essa é uma base da teoria do Wundt, tá? A ideia das sensações simples, né? Então, por isso que ele buscava, lembra, né? Da teoria tridimensional da consciência, né? Então, ele buscava, o Wundt, ele buscava o quê? Ele buscava os elementos mais simples, lembra? Tem até o Titchener, né? Queria fazer uma tabela periódica, encontrou 45 mil elementos, né, que constituíam a consciência. Então, o Wundt vai falar, gente, isso aí nada a ver, né? Ele vai falar, as sensações simples não existem na experiência consciente, né? Por quê? Porque ele entendia a coisa como um todo, né? Ele dizia que isso existia apenas, olha só, gente, existia apenas como resultado de algum processo retorcido de inferência ou abstração. Ou seja, ele detonou todo o conjunto de estudos do Wundt, do Titchener, né? Falou assim, ó, tudo que vocês fizeram não vale nada, é tudo baboseira, tudo tranqueira. Em outras palavras, claro que não disse com essas palavras, né? Mas o que ele quis dizer foi exatamente isso. Imagina, né? Parecia aquela... Não sei se vocês conhecem aquela música do Tom Zé, né? O Edifício Itália. Vocês já ouviram falar? já ouviram? Não sei se vocês gostam do Tom Zé. É que eu sou um professor antigo, eu gosto de músicas antigas também, né? Mas vejam lá depois no YouTube, né? A briga lá do Edifício Itália com... É muito engraçado, né? Procurem lá, né? O Tom Zé, Edifício Itália, que vocês vão ver lá a briga que tinha lá do Edifício Itália com o Hilton Hotel, né? É mais ou menos a briga do Wundt com o William James, né? As ideias do Wundt com o William James, mais especificamente o Titchener, que brigou mais, né? Que fez esse enfrentamento, né? O Wundt discutia o William James, ele quebrava as ideias do Wundt, mas quem saiu para a briga foi, obviamente, foi o, o Titchener, tá? Então é isso, tá? A ideia geral, né, do William James era pensar a consciência como se fosse um fluxo, tá? Então ele diz o seguinte, a vida mental, ela consiste em uma unidade, né? Não dá para pensar em partes separadas. Então, a vida mental consiste em uma unidade, uma experiência total que ela vai se modificando, tendo em vista o quê? As experiências que vão acontecendo, tá? Então, a consciência é um fluxo constante, né? Então, a consciência, ela é em termos de fluxo, que ele vai, não é em termos de estrutura, tá? Então, é um fluxo constante e não dá para dividir, tá? Sem que você faça uma distorção. Então, eu falava que a divisão seria, você dividir a consciência seria praticamente você distorcer a consciência, tá? Então, para poder expressar essas ideias, né, William James criou o conceito de fluxo de consciência, tá? Que seria o quê? O que seria o fluxo de consciência? A ideia de que a consciência é um processo de fluxo contínuo, né? Então, a consciência, ela não poderia ser dividida, né? Ele dizia que se você dividir, se você reduzir a consciência, você vai distorcer, né? Então, você tem que entender a consciência de uma perspectiva completa, tá? E aí que entra a questão que vai dar o nome para esse movimento, né, do funcionalismo, que seria a função da consciência, né? Qual seria a função da consciência, né? A função da consciência, né, seria colaborar, determinar a própria capacidade de adaptação do indivíduo ao ambiente, tá? E essa adaptação do indivíduo ao ambiente iria permitir ele fazer escolhas, né? Tá? Então, essa era uma função biológica, tá? Ele falava, olha, se a consciência não tivesse essa função, talvez, né, o ser humano não tivesse nem sobrevivido, né, no transcorrer da sua história no mundo. Tá? Então, ele destaca efetivamente, né, essa função da consciência. Então, a consciência tem um propósito, a consciência tem uma função. Tá? Daí,
né, a ideia do funcionalismo, né? Então, a adaptação ao ambiente, a função da consciência é proporcionar a capacidade de adaptação ao ambiente, né? E permite escolher as coisas, tá? E aí, aí o William James, ele vai desenvolver a sua teoria e vai mostrar que no transcorrer da nossa experiência na vida, em sociedade, nós vamos desenvolvendo hábitos, tá? Que acabam sendo involuntários. A gente vai criando hábitos, tá? E em algumas situações, né, você faz escolhas, e outras não. Outras você simplesmente reproduz um hábito e toca o barco, tá? Então, é nesse sentido que ele dizia, né, que a consciência ela vai operar, né, é, para poder contribuir na sua adaptação, tá? Então, ele tinha ciência, né? O William James, ele sabia das dificuldades da introspecção, tá? Mas ele aceitava, ele considerava, né, a existência da introspecção, tá? Só que ele achava que era um método imperfeito de observação. Por quê? Veja, ele tá vivendo um momento, né, da ciência positivista, e a ciência positivista, ela não aceita qualquer coisa que não tenha uma perspectiva exata, tá? Então, numa condição, né, de introspecção, você fica na dependência do observador. Então, você não tem uma coisa exata para você. Era essa a crítica que ele fazia, tá? Mas ele acreditava, né, na possibilidade de você fazer uma verificação mais apurada, tá? Daquilo que o pessoal estava vendo, estava sentindo. Mas ele entendia que existia, mas ele não aceitava enquanto método de pesquisa, tá? E ele não tinha por hábito, né, utilizar de maneira muito genérica o método experimental. O método experimental era usado por Wundt e também pelo Titchener, tá? Então, era isso que então, ele não tinha muita sabedoria, porque a ideia, né, é que a psicologia, ela fosse mais voltada para uma função. Aqui também, ele vai fazer uma discussão bastante acalorada com o Titchener, porque o Titchener, ele dizia o seguinte, olha, a psicologia não tem que ter uma função, não tem que ter uma prática, né? A psicologia era uma ciência pura, né? William James não, né? Veja, nós estamos falando de um autor que desenvolve o seu trabalho nos Estados Unidos, que tem uma cultura funcionalista, uma cultura utilitária, e qualquer ciência só poderia se desenvolver se ela mostrasse alguma capacidade de utilidade. Se não tivesse utilidade, não iria vingar, tá? Então, ele enfatizava a importância do pragmatismo na psicologia. Tá? O pragmatismo, né, é uma doutrina que se baseia na comprovação da validade de uma ideia ou de um conceito, né, mediante as consequências práticas, ou seja, só vale aquilo que tiver O pragmatismo é isso, né? É o resultado, você vai buscar o resultado de alguma coisa, tá? Aqui eu trouxe até uma charge aí, né, para pensar um pouco o que é o pragmatismo, né? Aqui a Alice no País das Maravilhas, tá? Então, pragmaticamente, né? O homem de lata consegue o coração, né? O espantalho consegue o cérebro, só que o leão fica sem nada, né? Porque na prática não tem, né? Cadê a coragem, né? Então, onde que fica a coragem, né? Então, na prática, você tem o cérebro, o coração, que era o que o homem de lata e o espantalho queriam, né? Mas o leão, né? Vocês devem conhecer a história não, Alice País, mas não, desculpem, o Mágico de Oz, né? Que ela a trajetória da mocinha aí, né? E, enfim, é isso, né? Então, o pragmatismo é uma doutrina que valida as ideias medidas por suas consequências práticas, ou seja, uma ideia só tem valor se ela tiver um resultado prático, né? Se não tiver um resultado prático, então não vale, tá certo? E na teoria das emoções, né, que foi escrita pelo William James,
ele publica, né, em 1884, e vai contradizer uma corrente que era muito comum na época, sobre a natureza dos estados emocionais, né? Ele contradizia, ele falava que a coisa ela tinha que ser entendida mais numa perspectiva pragmática mesmo, né? E aí, nesse sentido, ele cria, né, uma teoria chamada o eu de três partes, tá? Então, você teria lá, né, um eu material, né, que consiste de tudo aquilo que a gente chama de pessoal, como nosso corpo, família, lar, estilo de se vestir, né, minha roupa, enfim, tá? Então, ele entendia o eu, né, em três partes. Uma delas era o eu material, tá? Você tinha o eu social, que se refere ao reconhecimento que nós obtemos por meio de outras pessoas, tá? Então, o eu material, que é aquilo que eu tenho, que é o pessoal, né? O meu corpo, minha família, coisas minhas. O eu social, que é como os outros me veem, tá? Como as pessoas falam que eu sou, e o eu espiritual, né? Que seria o nosso ser interior, né? Aquela coisa mais subjetiva, tá? A maneira de eu perceber as coisas, de eu sentir as coisas. Tá? Então, ele dividia o eu nessas três partes. Então, isso é uma questão conceitual que ele tentava compreender, tá? E aí ele vai escrever esse livro, né? Os princípios da psicologia, tá? E aí tem um capítulo que ele vai tratar do hábito, né? Ele vai escrever sobre o hábito, tá? E ele vai reafirmar nesse capítulo, né, o interesse pelas influências psicológicas, tá? Então, ele vai dizer que todo ser vivo, ele funciona em termos de hábito, é como se você tivesse um pacote de hábitos, então, que você vai vendo de maneira praticamente automática, tá? Então, você vai vivendo em termos de hábito, né? Você vai meio que no automático, tá? É mais ou menos assim que ele vai tratar dessa questão. E aí, né, ele tem uma questão aí que precisa ser um pouco melhor, né? Eu trago aí só para vocês poderem ter uma noção, né? Que era a hipótese da variabilidade, era uma crença que existia, né? De que o homem ele demonstrava uma gama maior de desenvolvimento físico e mental do que a mulher, tá? Então ele dizia que essa hipótese da variabilidade sustentava a ideia de que a mulher era mais mediana nesse sentido, né? Então vejam, né? Que a gente traz aqui aquela tradição lá do Gal, né? Que vai mostrar que, na medida em que eu consigo me apropriar mais ah, dos estímulos, né? Eu vou conseguir ter mais habilidade. Então, veja que a hipótese da variabilidade, ela traz também consequências desse pensamento, tá? Bem, aí tem outros autores também que, da mesma maneira, eles acabaram contribuindo bastante, né, com as ideias funcionalistas, né? Então, aí tem o Stanley Hall, né, que ele desenvolvia a ideia de que o desenvolvimento psicológico da criança vai repetir a mesma trajetória do desenvolvimento psicológico da humanidade, né? Então, ele fazia meio que uma relação entre as coisas, tá? Então, aí ele vai na esteira do estudo da consciência, né? Mostrar o quanto que a consciência na criança, na medida que ela vai desenvolvendo, ela vai criando hábitos, criando outras formas de se estruturar, de perceber a vida, e que tem a ver, né, com a própria história do ser humano no transcorrer da história, né? Bom, ah, quando o Titchener ele vai se opor a, ao funcionalismo, porque veja, né, o Titchener ele estava lá
sendo uma referência, tá? O cara era um dos principais discípulos do pai da psicologia. Ele vai para os Estados Unidos, abre uma escola, ele inaugura lá o laboratório dele e cria uma teoria baseada, né, nas questões que ele aprendeu lá com o Wundt. E aí chega um outro movimento, né, nos Estados Unidos, que era o lugar de atuação do Twitter e com a com ideias diferentes, né? Então, o Titchener, né, ele acaba, na medida que ele vai se opor, né, ele acaba dando essa identidade, tá? Para o funcionário. Ele acaba nominando, né, o, o próprio funcionalismo, né? Então, o que o Titchener estava criticando, na verdade, não tinha nome, tá? Então, ele criticava, mas não tinha nome, né? E aí ele batiza, tá? Então, quando ele está fazendo lá, né, uma crítica, ele fala, esses funcionalistas, coisas e tal, né? Então, ele deu um impulso, né, para um movimento e que acabou adotando, né, o termo funcionalismo, tá? E ficou conhecido como funcionalismo, tá bom? Alguém ia perguntar alguma coisa? Me parece que alguém pediu para falar. Não? Então, tá bom. Então, foi isso. Professor, tem um monte de coisas escritas no chat, viu? Escritas no chat. Ah, tá. Tá, então depois, na hora que eu terminar, eu dou uma olhadinha lá. É que eu não consigo ver o chat, né? Pode ser assim? Por Pode mim, ser? tudo bem. Por mim, tudo bem. Tá. Então, vamos lá. E aí, né, nós temos também a Escola de Chicago, tá? A Escola de Chicago também, ela foi uma grande precursora da própria psicologia que nós temos nos Estados Unidos, né? E que seguiram na esteira do funcionalismo, tá? Então, tem um que é muito conhecido na área da educação, que é o John Dewey, e o James Angel, né? Então, a escola, olha só, né? A Universidade de Chicago é bonita, ela, né? Então, eles chegam, né, nessa universidade, né, em 1894, que eles chegam e começam a desenvolver suas pesquisas, tá? E o William James, depois, ele vai, inclusive, né, dizer que eles acabaram fundando, né, a chamada Escola de Chicago. Também é bastante conhecida aí na área da psicologia social, da psicologia da educação. O Dewey, ele dizia que não era possível reduzir o comportamento ou a experiência consciente aos seus elementos componentes, tá? Então, ele também é um dos autores que vai se contrapor a Wundt e ao Titchener. Ele observa, né, que o comportamento ele não pode ser tratado como um construto científico artificial, mas em termos de significado, em termos de adaptação ao ambiente. Então, ele vai dizer que o comportamento ele está relacionado, está vinculado à questão da adaptação ao ambiente, né? E ele vai concluir que o objeto de estudo mais adequado para a psicologia seria o quê? Análise do organismo inteiro e do seu funcionamento no ambiente. Então, notem, né, que é uma tendência estadunidense de estudar a psicologia, sempre voltada para a questão do ambiente, sempre voltada para as questões que buscam compreender e fazer intervenções para que haja uma forma de adaptação ao ambiente. E ele diz o seguinte, que na luta pela sobrevivência, tanto a consciência quanto o comportamento, eles vão trabalhar para o organismo, né? Consciência e comportamento. A consciência gera o comportamento adequado que permite o organismo sobreviver. Então, entenderam, né? Sempre quer dizer, a consciência é que vai formar um determinado comportamento que vai trazer essa capacidade do indivíduo sobreviver. O John Dewey, ele nunca se autodenominou funcionalista, né?
Só que ele não acreditava que a estrutura e a função fosse vista de maneira separada, né? Ele entendia que isso fazia parte de um conjunto, integral, né? Ele atacava as premissas do estruturalismo como algo separada do funcionalismo, mas ele não duvidava da sua existência, né? Ele só dizia que haveria de ser compreendido numa perspectiva integral. O Engel, ele moldou o movimento funcionalista e transformou numa escola de pensamento utilitária, tá? Então, ele promoveu essa forma mais utilitária da psicologia nos Estados Unidos, né? E graças ao trabalho dele, a Universidade de Chicago foi considerada uma das mais importantes, né? Dentro da área da psicologia funcional. Ele afirmava que a função da consciência era importante na melhoria de adaptação do organismo. Tá? Sempre aquela ideia, né? A consciência como um fator determinante para a adaptação. Né? E ele dizia que o objetivo da psicologia seria estudar de que modo a mente auxilia a se adaptar ao seu ambiente. Lembra que eu falei, né? Então, sempre se adaptar. Ordem e progresso. Você tem que se adaptar à ordem, né? Para conseguir o progresso. Você não pode se opor. Então, você tem que produzir uma psicologia com capacidade de fazer com que o indivíduo seja adaptado àquilo que existe, ao ambiente. E o Herbert Carr, né? Que ele vai definir a atividade mental como um objeto de estudo da psicologia em processos mentais, tá? Então, ele dividia, né, esses processos mentais. Ele dizia que os processos mentais seriam a memória, a percepção, o sentimento, imaginação, julgamento, vontade, né? Então, ele dizia que o indivíduo ele vai juntando, né, esses processos mentais para poder formar a sua consciência. Para ele, a atividade da mental seria a aquisição, fixação, organização daquelas experiências que ele vive. Tá? Para quê? Né? Para que pudesse gerar uma utilização, né? Para que a pessoa pudesse, né, se ajustar, para que a pessoa pudesse ter um comportamento adaptado, né? Um comportamento de ajuste. A Escola Funcionalista de Chicago promoveu a transferência do estudo exclusivo da mente e da consciência subjetiva para o estudo do comportamento objetivo e patente, né? Então, a Escola de Chicago ela vai contribuir para que a psicologia ela vá migrando, né, do estudo da mente, da consciência, para o estudo do comportamento, tá? Então, o funcionalismo ajuda a redefinir a psicologia americana, que acabou concentrando o seu centro, né, no comportamento, tá? E eliminando o estudo da mente como um todo, que é uma tradição, né, da psicologia estadunidense, né, um estudo mais comportamental. Beleza, pessoal? Vamos ver o chat lá, as questões que foram levantadas? Professor, Pois não. é o Mário que está falando, só uma dúvida. Essa questão da escola de Chicago aí na psicologia, e aí eu falo assim, uma dúvida legítima com total ignorância minha, assim, tem alguma ligação com a escola de Chicago na linha econômica, que inclusive Claro. que é totalmente ligada ao liberalismo, né? O liberalismo, né? Essa visão muito individual, né? Tanto acho que da psicologia e nas teorias econômicas também, né? Claro, com certeza. É uma matriz de pensamento, né? Por isso que, antes de falar do funcionalismo, eu fiz todo aquele retrospecto histórico, porque é importante isso, Omar, é legal que você levante essa questão para poder chamar atenção para isso. Nós nunca podemos olhar para as teorias desconsiderando o momento histórico e a sociedade onde essa teoria foi desenvolvida. Então, tem tudo a ver, né? Essa ideia que você fala, né? Os Chicago Boys, né? Não é isso que você está falando? Mesmo, Acho que isso mesmo. Claro, tem a ver com um movimento de
sedimentação do próprio capitalismo nos Estados Unidos, né? Tá? E eu não sei se. Eu não me recordo qual é o psicólogo, o autor, acho que é um psicólogo social. Eu estava lendo esses dias sobre a questão. Muito, isso que você falou lá no começo, meio que essa visão de falsa, né, meritocracia, de você responsabilizar o indivíduo pela sua própria condição. Mas é um psicólogo que, é um autor que ele dizia também que isso é um processo psicológico de meio que a pessoa buscar uma segurança para si própria, como ela olha para o outro, né? Então olha para alguém que está em condição de rua e responsabiliza o outro como ele é o responsável por aquilo, e como uma forma de a pessoa se sentir segura para dizer assim, eu consigo. Ela responsabiliza muito, inclusive na questão de responsabilização da vítima em situações de violência, tal, como um processo psicológico de autodefesa, de se sentir segura e tal, mas eu não me recordo quem era o autor. Eu precisaria ver, né? Alguns autores vão fazer essas discussões e tudo mais, né? Agora, claro, né? Nós estamos falando de sentimento de segurança, nós estamos entrando no campo da subjetividade. Se nós entendemos que a subjetividade ela se constitui na relação do indivíduo com a sociedade, o que eu sinto em termos de segurança não vem da minha natureza, e sim das relações sociais. Se eu vivo numa sociedade que, na sua estrutura e organização, gera uma subjetividade de que eu tenho que ver o outro afundando, né, para me sentir mais seguro, significa que isso foi aprendido na sociedade, né? Você entendeu? Se eu tivesse uma outra forma de organização social, vamos supor que, e aí eu até aconselho quem tiver interesse, né, a ler um livro dos autores que eu estudo, que é o Adorno e Horkheimer, chamado Dialética do Esclarecimento, né? Eles vão fazer toda essa reflexão a respeito de como que a sociedade ela se funda na dominação, né? Uma pessoa dominando a outra. Então, o nosso problema, pessoal, não é o capitalismo, tá? Eu quero deixar claro aqui. O nosso problema não é o capitalismo. A gente fala do capitalismo porque é ele que está, nesse momento, sendo a tônica. Mas o problema do ser humano não é o capitalismo. O problema do ser humano é a dominação que um exerce sobre o outro. E a dominação existe em tempos pré-capitalistas. Você pega lá a sociedade feudal, você tinha também a dominação de pessoas sobre outras. Então, a questão, o capitalismo é a forma mais eficaz de dominar o outro, porque o outro dominado não se percebe sendo dominado. Olha só, né? O controle sobre o outro ele ganha uma dimensão muito importante no capitalismo, porque a pessoa, no capitalismo, ela é dizimada, ela é explorada e não se percebe assim. Ela fica dando risada, ela acha que é legal. Tá certo, né? Na época feudal, não. Na época feudal, você tinha lá, né? O camponês, ele tinha certeza de que ele estava sendo massacrado pelo nobre. Aqui não, né, gente? Aqui você vê o pobre, tem pobre de direita, né, aqui. Já se viu isso, né? O cara que é pobre, quando ele vai votar, ele vota num cara de direita, coisa, né? Mas tem aqui, né? Por quê? Mas isso é o resultado, né, de uma forma de estrutura de sociedade, né, que tira do indivíduo a noção, ele tira do indivíduo, então, por isso que a gente critica o capitalismo, né, porque ele cria uma nova forma de organização social de tal maneira que as pessoas, elas vão perdendo essa capacidade de perceber as coisas. Né? Então é isso. Por que a propaganda dá tão certo? Né? Por que a pessoa compra coisas que não precisa? É uma situação de sociedade, tá? Mas são coisas para a gente poder estudar, para a gente poder entender um pouco mais para frente, tá? Eu só estou me adiantando um pouquinho aqui, né? Mas é isso que eu quero dizer, tá, pessoal? O problema não é o capitalismo, né? O capitalismo, ele é o resultado da dominação, né? O problema é mais profundo ainda, tá? Porque o capitalista, ele também sofre, né? É bom que se entenda isso, né? Mas, enfim, tá? Eu espero que tenha respondido aí, Mário. Vamos ver aqui o chat, né? Vamos ver. Tem bastante coisa mesmo, hein? Vamos ver. Vamos lá no comecinho aqui. Bom dia, bom dia.
O Admirável Mundo Novo, esse é um livro muito bom, do Huxley, né? Tá? Eu também aconselho, um livro fantástico, ajuda a gente a poder pensar um pouco, né? Livro não entendi. Isso, Estatística sem Matemática para Psicólogos, isso aí mesmo, tá? Depois eu coloco tudo direitinho lá, tá, gente? O nome do livro, autor, editor e tudo mais, tá? Eu acho que é bacana, assim, vocês lerem, né? Não sei, Rosimeire, desse banco de esperma, não sei, não tenho conhecimento, viu? Cabe investigar, tá? Eu não sei, né? A versão romântica do imigrantismo é falsa, pois tudo é pautado nas ideias, dando prioridade à importação de um povo específico, mais forte, mais o Brasil, tornou-se um grande laboratório, sabe? É isso mesmo, né? Isso, o branqueamento do povo, é um movimento bastante complicado esse, né? Ainda tem gente que fala que o Brasil foi descoberto, o Brasil foi invadido, né? A população que existia aqui foi dizimada, nem existia Brasil, né? Existia uma terra aqui e os moradores aqui foram simplesmente dizimados, né? E aí o pessoal fala que foi descoberto. Tá, um livro, Onda Negra, Medo Branco, legal, boa indicação, não conheço, né? Então, Kátia, onde fica Freud e Jung nessa história? Então, eles estão produzindo outras coisas, tá? Então, a gente precisa entender a história da psicologia não de maneira linear, né? A gente vai destacando pontos da história e falando um pouco deles, mas estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, você tem, eu vou aconselhar vocês aqui, não sei se já, outro conselho, hein? Meu Deus, tá bom hoje, hein? Vou dar outro conselho aqui para vocês, deixa eu parar a apresentação, né? Outro conselho, leiam 5 lições de psicanálise, tá? São conferências, né, que o Freud deu nos Estados Unidos, e ele estava até meio apreensivo. Puxa vida, como que eu vou vir aqui falar para os americanos, né, para os estadunidenses, sobre uma teoria que é genuinamente alemã, né? Ele pensava, europeia, né? Então, e aí ele procura fazer uma descrição muito detalhada, muito legal. Então, leiam, né? E aí você vai ter um pouco essa realidade, viu, Kátia? Onde que estava o Freud? O Freud estava lá, estava escrevendo, produzindo, né? Tá? Mas é bastante interessante isso aí, né? Beleza. Deixei de responder alguma coisa? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Temos mais 1 minuto ainda. Podemos ficar por aqui? Professor, posso fazer só mais uma última pergunta? Pode, claro. A gente sabe que a psicanálise não é aplicada nos Estados Unidos, será por conta desse funcionalismo que o senhor explicou hoje? Não é que ela não é aplicada, né? Na verdade, ela não é hegemônica, né? Nos Estados Unidos, você vai ter outros tipos de desenvolvimento de psicologia, até por conta disso que eu apresento para vocês, né? Mas tem a ver sim, né? A psicanálise, ela não produz resultados imediatos, né? A psicanálise, ela demora, né? Para surtir algum efeito, alguma coisa, né? Então, o povo estadunidense é um povo mais pragmático, eles querem respostas mais rápidas, né? Então, nesse sentido, uma parte muito grande acaba não tendo na psicanálise como e é cara, né? A psicanálise é muito cara, né? Você precisa de várias sessões na semana, os psicanalistas cobram caro, então o cálculo custo-benefício, uma coisa que você quer de imediato, talvez, né? Isso possa explicar um pouco, mas é mais uma cultura pragmática mesmo de resultados, tá? Obrigada, professor. Nada. Algo mais, pessoal, que vocês queiram perguntar? Tudo bem? Fala, Nara. Bom dia, professor. Bom dia. Da sua outra disciplina, temas de Jung, o senhor não colocou ainda no Moodle, né? Não coloquei? Eu ponho lá, então, tá? Eu devo ter esquecido, tá? Eu ponho lá. Tá joia. Obrigada, viu? Obrigado pela lembrança, viu? Quando for assim, manda uma mensagem, né? Pede para... Você que é a Representante, não. representante, né? Não, É a Milena, que ontem a gente lembrou a gente esquece, e... né? É muita coisa. Não, beleza, eu ponho lá sim, tá? Pode deixar. Obrigada, Bom, obrigada. coloco lá. Nada. Então tá bom, pessoal. Boa semana para vocês, tá? E quinta-feira nos vemos novamente, tá bom? Um grande abraço.